Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar agora, às 19 horas de uma sexta-feira, para debater política pública, parlamento municipal e conhecer um pouco mais sobre as atividades que os legisladores realizam no nosso município, o município de Marabá. Olha, uma curiosidade, o parlamento municipal, esse ano vai fazer 92 anos de existência. Ou seja, ele não é o mesmo tempo de emancipação político-administrativa, hein? Tem toda uma questão histórica aí por trás, porque antes não tínhamos o parlamento. E para você saber um pouco mais sobre essa história, eu já te convido para vir conhecer aqui o Memorial Político da Câmara, que fica aberto de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Venha visitar e conhecer um pouco mais da história política da nossa cidade. Hoje nós estamos aqui com mais um vereador como convidado, que vai falar um pouco sobre sua trajetória política, sobre sua carreira profissional, sobre os projetos e os objetivos que ele tem dentro da vida parlamentar. A gente está recebendo hoje o vereador Josenilson. Bem-vindo, vereador. Boa noite. Boa noite, Gabi. É um prazer estar aqui juntamente com você nesse podcast, falando um pouco do nosso trabalho, falando um pouco da nossa vida profissional. Quero também agradecer a presença da Maiara, do Léo, e dizer que estou à disposição da sociedade para os questionamentos, para as demandas do coletivo, que esse é o nosso papel, esse é o nosso dever de fiscalizar, de representar o povo de Marabá. Muito bem, isso mesmo. Nós estamos aqui também com o nosso diretor, o Leon, que está ali atrás das câmeras. Boa noite, Leon. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Lugar de Debates, o melhor lugar para você estar nessa sexta-feira, assim como a Gabriela falou. E eu quero te fazer um pedido, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos com muitas pessoas e agora só falta você. Então deslize um pouquinho a tela do seu computador ou do celular e clique em inscrever-se, que você vai acompanhar tudo que acontece aqui na plataforma do YouTube. E eu peço também para que você se inscreva nas nossas redes sociais. Basta escanear o QR Code que está aí na tela e você vai ser direcionado para todas as nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram. Onde você procurar Câmara Municipal de Marabá, você vai nos encontrar. E nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e agora também no YouTube, você acompanha as sessões ordinárias, as sessões solenes, ao vivo e de graça. Então, acompanhe o trabalho do Legislativo, acompanhe o trabalho da Casa do Povo. Isso mesmo, muito obrigada, Leon. Olha, gente, eu vou começar aqui lendo o nosso poema do dia, mas antes eu acho que é interessante a gente estar aqui com a presença dos intérpretes de Libras, a gente falar nossos sinais. O meu sinal, o meu nome é Gabriela, mas o meu sinal é o G aqui no braço, então é o meu sinal. E a gente está com o vereador Josenilson, o sinal dele é o J no queixo, né? É Josenilson. E a gente tá. Josenilson, perdão, com C, gente. Josenilson. Nós estamos aqui com a Maiara, é o sinal da Maiara. E com o Leones, o sinal do Leones. Isso. E o do Leon? O sinal do Leon ainda não fizemos. Eita, ainda não fizemos o sinal do Leon. Temos que fazer o sinal do Leon, né? Mas então eu vou ler o poema aqui. Hoje é um poema do Mário Quintana para nossa reflexão de hoje. É assim, 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Do Mário Quintana. É uma boa reflexão para nós que estamos aí nessa vida acelerada, né? A vida passa muito rápido quando pensa que não, já temos 60 anos. Que hoje em dia, aliás, ter 60 anos é diferente de ter 60 anos há uns 20 anos atrás, não é isso, Verdade, vereador? Gabi. Verdade. O tempo passa mais rápido e as pessoas, ela envelhecem mais rápido também, né? Pelo que a gente gerimos na atualidade, né? E aí a nossa saúde, ela parece que ela diminuiu mais, né? Mas É bom aproveitar o tempo, então, né? muito bonito o poema, É viu? lindo, muito bonito mesmo. Mário Quintana trouxe esse poema, escreveu esse poema e faz a gente refletir sobre quais são as nossas prioridades na vida, né?
Acho que a gente tem que pensar sobre isso. O que que a gente quer fazer? Qual é o nosso propósito nessa vida? Que a gente vai gastar tempo com o quê, né? E por falar em tempo, vereador, conte-nos, vamos voltar no tempo aí. O senhor que já foi, foi diretor aí do DMTU desde 2017 até 2022, né? Mas voltando um pouco mais no tempo, queria que o senhor falasse pra gente quem é essa pessoa que agora está no parlamento, porque antes de ser parlamentar é cidadão, é o filho de alguém, o companheiro de alguém, né? Então, conte um pouco pra gente de forma breve, mas assim, um pouco sobre sua trajetória, né? O senhor é marabaense, conta pra gente como, se não é marabaense, como que chegou aqui, de onde veio, né? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida. Então, Gabi, sou filho de pessoas humildes, sou filho do Joaquim Borges de Souza, filho da Maria Nilta Miranda. Meu pai é topógrafo, minha mãe é do lar, né? E meus pais, em 1979, veio do estado do Tocantins para o Pará, para a cidade de Marabá. E aí, é, em 81, eu nasci, né? Eles moravam aqui em Marabá. Só que por ter esse vínculo, né, de amizade no estado do Tocantins, ela foi me ter no estado do Tocantins. Mas eu nunca morei no Tocantins, sempre em Marabá. Fui gerado aqui em Marabá, por isso eu me considero marabaense, porque eu fui gerado aqui, né? Só nasci lá. Então, meus pais, nós somos 7 irmãos. Graças a Deus, Gabi, eu falo com muito orgulho, porque são 7 irmãos que até hoje dá orgulho para os nossos pais. Não tem nenhum que desviou, né, a conduta, todos têm a sua família, todos têm o seu trabalho e todos dão esse prazer aos nossos pais. E eu aprendi muito, né, com meus pais, que eu transmito isso para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho o Felipe, de 20 anos, que fez 20 anos agora. O Henrique, que vai fazer 16 anos agora esse mês. E o João Pedro, que tem 12 anos. E eu sou muito feliz de Deus ter concedido, né, essa família maravilhosa que eu tenho. Mandar um abraço aqui para minha esposa, Larissa, que sempre está me acompanhando. É uma parceira, uma guerreira, que não tenho nem palavras para dizer a gratidão que eu tenho, que Deus me deu essa companheira que está junto comigo aí. E falar um pouco do Josenilson. Sim. Eu sempre estudei em escola pública, né? Fiz meu ensino fundamental na escola Paulo Freire, aqui no bairro Belo Horizonte, ainda quando era de tábua a escola. Então, depois eu fiz meu ensino médio na escola Anísio Teixeira, onde eu tenho orgulho de dizer isso, porque os alunos do Anísio Teixeira são referência no nosso município, né? E também sou graduado em segurança pública pelo IESP, e aí sempre estudando em escola pública. O mais interessante, Gabi, é porque assim a gente sempre procurou os caminhos do bem, da verdade, né? Sempre trilhando esse caminho para dar referência, para ser uma referência para os nossos filhos. E aí eu tenho esse orgulho, eu tenho essa felicidade de falar isso, porque eu tenho certeza que meus filhos estão assistindo agora e eles estão orgulhosos do pai dele, porque a gente fala isso com convicção, porque nós fizemos o dever de casa, a tarefa de casa, né? E é isso, é dizer que eu sou uma pessoa humilde, que gosto de trabalhar, gosto de fazer o bem, gosto de ajudar as pessoas, e por isso a gente está aqui, representando o povo de Marabá, fazendo com que o povo de Marabá seja assistido por esse parlamento. Muito bem. E, vereador, dentro da sua trajetória de vida, tenho certeza que o senhor já, diante de algumas situações, teve que lidar com o público, resolver, tomar lideranças, porque acaba que
quando a gente percebe que as pessoas que viraram políticos, por exemplo, eles têm uma trajetória antes, ou na escola, ou nos tempos religiosos, ou na comunidade, de liderança, né? E aí eu queria que o senhor me falasse, quando que a política entrou na sua vida, né? Mesmo que não tenha sido ainda a política partidária, mas quando o senhor se percebeu um cidadão que queria fazer diferença, né? E da parte daí, então, quando o senhor decidiu se filiar a um partido político? Então, Gabi, em 2004, quando eu fui, quando eu entrei nas fileiras do DMTU, do Departamento Municipal de Trânsito, no início do ano, eu fui admitido em junho de 2004, e naquele mesmo ano, me recordo que na minha rua que eu morava, né, uma vizinha, ela sempre gostava de fazer o lado social. E aí, todos os anos, ela me convidou, Jocenilson, vamos fazer aqui uma festinha para as crianças. E eu sempre gostei também de fazer o social. E eu falei, vamos. Aí a gente reuniu ali um grupo de amigos e fizemos essa festa do Dia das Crianças. É, muito patrocínio de brinquedo, de refrigerante, bolos, e nós alugamos um pula-pula. E ali começou o meu lado político, né, em 2004. E foi quando a gente fez aquela festa e viu a felicidade, o brilho do olhar daquelas crianças, de ganhar um presente, de brincar ali no pula-pula, de comer um bolo, de tomar um refrigerante. E aí são crianças humildes que naquela época não tinha condições de ter essa oportunidade. E aí de lá para cá, todos os anos a gente fazia essa festinha das crianças. Nós fazíamos também a festa do Dia das Mães, né? Nunca deixamos de fazer também, reconhecer o Dia das Mães. Fazíamos um café da manhã belíssimo ali no bairro Belo Horizonte. Iniciamos no bairro Belo Horizonte. E do bairro Belo Horizonte eu fui para o bairro Infraero, fizemos também no bairro Infraero evento para o Dia das Mães, enfim. Então foi quando me despertou a curiosidade de fazer parte desse mundo político, de ajudar as pessoas, de fazer mais pelo próximo. E aí, então, o senhor decidiu se filiar a um partido político? Foi nesse momento também? Ou demorou para o senhor se filiar, né? Porque o senhor entrou aí no mundo da política, digamos assim, social, né? Mas e quando o senhor decide, então, vou fazer parte de um partido político, porque agora eu acredito que eu devo ser um agente político, né? Então, demorou um pouco, porque eu comecei a trabalhar o lado social em 2004 e em 2015 eu fiz parte de um partido político. Sim. Eu me filiei a um partido político. E aí, em 2016, eu concorri à primeira eleição, Sim. né? Aonde eu obtive ali 395 votos, Gabi, sem fazer uma campanha, porque ninguém conhecia a pessoa do Jocenilson, conhecia o agente de trânsito, o Jocenilson, Sim. mas não conhecia o lado político do Jocenilson. Então, foi só com os amigos, a pedido dos amigos ali, e nós tivemos aí uma expressão de quase 400 votos. Então foi quando me despertou a curiosidade de seguir a carreira política. Sim. Né? E aí eu trabalhei mais 4 anos. Em 2016, em 2016 foi a primeira. Em 2020 foi a segunda vez, onde nós mais que dobramos a quantidade de votos. Sim. Nós tivemos 900 votos em 2020. Então, eu falei assim, eu estou no caminho certo. Porque quando a gente mantém ou diminui a votação, porque você não está no caminho certo. É bom repensar, né? É bom repensar. E aí, quando eu mais que dobrei, eu falei, estou no caminho certo, é por aqui. É continuar trabalhando, continuar ajudando as pessoas e a gente vai chegar ao nosso objetivo. E aí, Deus me deu a oportunidade de agora, em 2024, a gente ser vitorioso e conseguir uma cadeira aqui no Legislativo,
conseguir representar o povo de Marabá, conseguir ser o fiscal do povo de Marabá. Muito bem. E agora o senhor está no primeiro mandato, né? A gente já está aí, vai entrar no 11º mês desse primeiro mandato. Passou muito rápido para mim, pelo menos, o ano está voando, né? Imagino que para o senhor também, porque é o primeiro ano como vereador, né? Se adaptando a uma nova realidade, porque o senhor já vinha do setor público, era setor público, tinha sido gestor do DMTU, mas ser parlamentar é diferente, né? Quando a gente olha de fora é uma coisa, mas quando você está dentro, você percebe que tem um outro formato. Como é que foi? Como é que está sendo, vereador, essa experiência nova para o senhor dentro do serviço público, só que agora como agente político, né? Como tem sido? Como o senhor avalia esses 10 meses que se passaram agora? Gabi, eu quero só voltar um pouquinho atrás para me poder responder a tua pergunta. Sim. Em 2017, eu fui convidado para assumir a direção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, DMTU de Marabá, onde para mim foi um desafio muito grande, Gabi, porque eu sempre fui agente de trânsito de rua, do sol, da chuva, né? Nunca tive a oportunidade de assumir um cargo intermediário, principalmente um cargo maior dentro do departamento, que é a direção geral do órgão. Sim. Então, para mim foi um desafio muito grande. E quando eu assumi a direção daquele departamento, eu me apeguei muito com Deus, pedi sabedoria, discernimento para que Deus pudesse me conduzir, que eu pudesse mostrar para a sociedade de Marabá a importância de conduzir um órgão tão importante para Marabá. E aí foi numa situação muito crítica, caótica, que eu assumi a direção, porque foi na gestão que antecedeu a gestão do prefeito, do ex-prefeito João Salame, onde a gente sabe que, né, essa transição foi muito complicada, os servidores da prefeitura com 3 meses de salário atrasado, com 7 meses de visa-vale atrasado, os agentes de trânsito desmotivados, sem uniforme, sem viatura. Tinha 5 viaturas, Gabi, quebradas no pátio do departamento. O pessoal aquartelado ali, sem uniforme, sem poder sair para trabalhar porque não tinha uniforme. Então, todo mundo desmotivado. Sim. Por isso que foi uma missão muito grande para mim, resgatar a autoestima desses servidores. E aí, que foi que eu fiz? A primeira coisa, que Deus me deu a sabedoria. Eu fiz todo um relatório de como eu peguei o órgão, eu fui até o gestor, falei da importância que aquele órgão tinha para Marabá, para a redução de acidente em Marabá, para a redução de leitos ocupados por vítimas de acidente em Marabá, nos hospitais. E aí o prefeito de imediato acatou a minha sugestão, começou a deliberar condições para que a gente pudesse gerir esse órgão. E aí, no ano seguinte, Gabi, nós já estávamos resgatando a autoestima dos servidores, compramos uniforme, né? Locamos viaturas, ganhamos viatura cedida do Estado, e foi assim uma dinâmica tão maravilhosa, que nós mudamos de prédio. E aí, Gabi, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi, eu fui no Hospital Municipal e Regional solicitar o relatório, né, de estatística de leitos ocupados por vítima de acidente de trânsito. Porque eu tenho 21 anos de experiência naquele departamento. É minha área. E eu, pegando aquele relatório, eu me espantei, porque era 86% dos leitos ocupados por vítima de acidente de trânsito. Isso significa dizer que a sociedade que precisava de um leito estava ocupado por vítima de acidente de trânsito. E a cidade estava um caos. Marabá era desordenado o trânsito, o povo não respeitava, andava sem capacete, andava alcoolizado, e o DMTU de braços cruzados, sem poder trabalhar. E aí foi quando nós começamos a trabalhar, mostrar serviço, começamos a resgatar a autoestima do servidor. E aí nós começamos a estruturar novamente aquele departamento. E aí, Gabi, com 1 ano de trabalho,
eu retornei ao hospital municipal, ao hospital regional, solicitei o mesmo dados estatísticos de leitos ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Gabi, foi uma redução drástica. Reduziu de 86% para 37%. Foi motivo de muito orgulho, porque a promotora Maiana, do MP, ela foi em Belém, na época, num congresso, e levou nossos dados estatísticos e apresentou. Então, para mim, eu que saí lá do sol, da chuva, agente de trânsito de rua, né, chegar ao cargo máximo do órgão e mostrar para a sociedade que nós fizemos um bom trabalho, para mim foi um motivo de muito orgulho, deixar o meu legado, resgatar a autoestima do servidor público, porque quando eu assumi, realmente é lamentável essa história, mas eu fico muito feliz de ter deixado esse legado, de ter mostrado para a sociedade de Marabá a importância de ter uma pessoa compromissada e que seja de carreira. Sim. Porque eu sei a necessidade aonde tinha mais deficiência no departamento. Então foi quando a gente também mostrou para a sociedade nosso potencial de chegar também até aqui. E aí é onde eu respondo a tua pergunta. Com esse trabalho que eu fiz no DMTU, com o trabalho social que eu desenvolvi na cidade, né, os 1.463 votos que eu obtive em 2024, né, foi de pessoas que acreditaram no Jocenils, que acreditaram no potencial do vereador Jocenils e que até hoje acredita no trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Câmara Municipal. Isso mesmo. E você falou eu acho importante fazer um parêntese aí na sua fala, dizer o seguinte: olha os dados que o senhor trouxe, né? Quando estava desordenado, sem atuação efetiva do MTU, a gente tem 86% dos leitos ocupados por vítimas de trânsito, que é muito, né? E aí, quando há uma atuação mais efetiva, um trabalho de prevenção, cai para 36%, né? Então, como é importante o trabalho de prevenção, o trabalho de fiscalização, porque isso impacta no orçamento público da saúde também, né? Então, não são coisas desligadas. Segurança no trânsito tem a ver com o orçamento da saúde também, né? A gente vê esse paralelo. Verdade, Gabi. E assim, o trânsito, ele é um tripé, né? O Departamento Municipal de Trânsito, ele trabalha como um tripé, que é a educação para o trânsito, a engenharia e a fiscalização. Tem que trabalhar os três em conjunto para funcionar o trânsito, né? E aí, naquela ocasião, eu reuni com as três coordenações de fiscalização, educação, engenharia. Falei, ó, nós temos uma missão aqui. A nossa missão é reduzir o máximo o índice de acidente em Marabá e os leitos ocupados por vítimas de acidente. Aí eu falei, dei uma missão para cada coordenação. Educação para o trânsito, eu quero mais efetividade nas ações educativas. Vamos para a escola, fazer palestra, empresas privadas, blitz educativa. Aí chamei a fiscalização. Fiscalização, o povo estão morrendo aí, estão se acidentando, estão andando alcoolizado. Vamos fiscalizar mais. Dei condições para fiscalizar. Engenharia, vamos sinalizar Marabá. Gabi, sim, na época que eu assumi, em 2017, nós tínhamos 3 semáforos instalados em Marabá. Gabi, nós tínhamos, era contado no dedo a quantidade de placa de sinalização vertical que a gente tinha implantado em Marabá. Era pouquíssima. Nós não tínhamos sinalização em Marabá. Foi quando eu reuni com a coordenação de engenharia e sinalização e falei, nós vamos sinalizar Marabá. A minha missão aqui é deixar um legado. O nosso legado é reduzir o índice de acidente de trânsito. E nós começamos, Gabi, a sinalizar Marabá, sinalização horizontal, vertical, semafórica. De 3 semáforos, nós pulamos para 21 semáforos. Tem instalado hoje em Marabá. Mais de 3.000 placas foram implantadas em Marabá. Então, assim, nós fizemos um trabalho que nós somos referência no sul e sudeste do Pará. O Detran, em Belém,
sempre nas suas palestras, nas cidades que o Detran vai, ele coloca o DMTU de Marabá como uma referência no trânsito. Mas foi um trabalho árduo, um trabalho duro, que de muita dedicação, de muito compromisso, de abdicar de tempo para poder dar esse resultado. Então, esse foi o nosso compromisso enquanto diretor. E esse mesmo compromisso que eu tive, eu estou tendo aqui, como parlamentar, como fiscal do povo, de representar o povo, de ir na comunidade, ouvir a comunidade, ver os anseios da comunidade e trazer para esta Casa de Lei, apresentar projetos, apresentar requerimentos para beneficiar, para impactar a vida de cada cidadão marabaense. Bem, e aproveitando, falando agora especificamente do seu mandato, queria que o senhor falasse para a gente qual foi, assim, a maior, não sei se seria dificuldade, mas, assim, processo de adaptação que o senhor teve que passar quando entrou no parlamento, né? Tomou posse, veio aqui para posse, teve o primeiro dia de trabalho no gabinete. Ao longo desses 10 meses agora, como parlamentar, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou, né? Quais são as dificuldades que o parlamentar enfrenta, né? E principalmente um parlamentar de primeiro mandato. Então, Gabi, assim, toda a área que a gente vai atuar é tudo novo pra gente, né? E aí eu comparo quando eu estive assumindo a direção do DMTU, que eu não tinha experiência de gestão, mas que eu me apeguei a um Deus que ele te dá discernimento, te dá sabedoria, e você vai adquirindo naturalmente aquela experiência e você vai desenvolvendo um trabalho. E aqui na Câmara não está sendo diferente, porque é tudo novo para mim, né? Mas eu sempre, nas minhas orações que eu converso com meu Deus, eu peço sabedoria, peço discernimento, para que eu possa fazer o meu trabalho, para que eu possa representar cada cidadão, não somente os 1.473 que votaram em mim, mas cada cidadão que mora em Marabá, que eu possa representar de forma que eles se sintam representados pelo vereador Josenilson. E a minha maior dificuldade aqui quando eu cheguei foi de entender, né, como funciona, né, o parlamento, como funciona cada setor, né, como que eu iria fazer para apresentar um projeto, de que forma eu ia apresentar esse projeto. Mas aí Deus, ele é tão maravilhoso que ele coloca pessoas que vai te ajudar, que vai te capacitar. E eu quero aqui agradecer o do gabinete 10, cada assessor daquele gabinete que Deus me deu, escolhido por Deus, por dedo. Eu tenho uma equipe, Gabi, que eu agradeço muito a Deus, por Deus ter me dado essa equipe, porque essa equipe ela vem contribuindo de forma que eu só tenho a agradecer. Agradecer a cada um pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho que vem fazendo naquele gabinete. Eu, ultimamente, eu tenho apresentado muitos projetos. Na semana retrasada, foi uma semana atípica onde o vereador Josenilson apresentou mais de 8 projetos num dia só. E os vereadores estavam, só do Josenilson, só do Josenilson. Eles estavam questionando, pô, só do Josenilson. Mas é porque a nossa equipe, ela trabalha. E eu expliquei isso lá na sessão. Sim. Eu falei, gente, eu cobro da equipe, eu cobro resultado. Porque se a gente tiver resultado, a sociedade ganha. E quanto mais projeto, mais requerimento a gente for aprovar, a gente apresentar e aprovar, a sociedade vai ganhar, vai impactar diretamente na vida, na qualidade de vida de cada cidadão de Marabá. Mesmo. O senhor está certo. E aí eu vejo que o senhor trouxe uma relação de matérias legislativas que já foram apresentadas ao longo desses 10 meses, não é isso? Fale um Isso. pouquinho para a gente aí do seu Gabi, relatório. nós já apresentamos mais de 33, exatamente 33, a idade de Cristo, 33 projetos, né, ordinários aqui na casa.
E eu trouxe alguns que eu acho que é interessante, né? Todos são interessantes, mas não dá para a gente explanar Sim. todos. Eu vou falar de alguns aqui. Eu trouxe aqui na área da educação, né? O primeiro é um projeto que eu acho que é muito importante, que é obrigatoriedade às crianças e adolescentes de baixa renda, alunos da rede pública, acesso gratuito às salas de cinema no município. Porque, Gabi, eu, enquanto na minha campanha, enquanto candidato, eu fazia um trabalho social que eu ia na escola pública, conversava com a diretora, pegava um dia ali os alunos, levava ao cinema, principalmente aquelas escolas mais carentes que a gente tinha aqui, que a gente tem no nosso município. E eu me recordo que eu levei a escola lá da Santa Rosa, eu levei para um passeio no cinema. Consegui um micro-ônibus, pegamos as crianças e fomos levar para o cinema. Gabi, foi tão emocionante que chegando lá, eu vi uma criança e o depoimento dela foi que ela nunca tinha entrado num cinema. Então isso para mim, isso me emocionou nesse dia e me impactou. E que eu falei bem assim, eu tenho que fazer um projeto voltado para isso. E hoje nós temos condições de apresentar projeto que vai impactar diretamente na vida dessas crianças. Então, por isso que nós elaboramos esse projeto que vai beneficiar muitas crianças que não têm condição de assistir um filme no cinema, que nunca entraram no cinema, né? Também tem outro projeto que me chamou muita atenção, foi do meu bairro, o bairro onde eu cresci e onde até hoje eu moro, o bairro Belo Horizonte, onde eu tenho ali eh, minha infância, muitos amigos, né? E o meu bairro, ele é um bairro pioneiro de Marabá, um dos primeiros de Marabá também, né? E o bairro nunca tinha uma data comemorativa do aniversário do bairro. Uhum. E aí eu falei assim, eu tenho o dever e o compromisso de criar o dia do aniversário do meu bairro. E aí nós eh, apresentamos uma lei que institui cada dia 10 de agosto, né? Perdão, 16 de outubro de cada ano, comemorativo o bairro Belo Horizonte, o aniversário do bairro Belo Horizonte. Interessante. O senhor pegou essa data baseada assim Baseadas em lá que... atrás, quando os primeiros moradores do bairro, né, que estipulou essa data, Ah, né, que sim. vinha já fazendo de forma aleatória, que não tinha nenhuma lei, não tinha nada, Sim. mas eles vinham comemorando já nessa data, e aí Entendi. a gente apresentou esse projeto. Outro projeto, Gabi, que eu acho que é de extrema importância falar aqui, é a nossa cultura, né? Sim. É, quando a gente apresenta um projeto que declara o Arraial do bairro Jardim Vitória como patrimônio cultural e material de Marabá. Já são mais de 6 anos que uma liderança lá do bairro Jardim Vitória, o Caíque da mídia, o mais conhecido como Caíque da mídia, né? Começou a fazer esse festejo junino lá, e aí eu participei já 2 vezes e vi a importância da gente resgatar a cultura marabaense, né? Então foi também um projeto que eu acho de extrema importância a gente resgatar a nossa cultura, mostrar a cultura marabaense, mostrar a cultura do Pará. Eu não sei qual é o tempo que a gente tem, mas nós temos aqui vários projetos, vários requerimentos. A gente ainda tem alguns minutos. Mas É. eu queria só falar mais de um projeto que eu acho que é de extrema importância a gente falar.
isso aqui, também que é cultura. Eu apresentei esse projeto, que é o programa Sorriso para Todos, com o objetivo de promover inclusão social, bem-estar e valorização da cultura local. Onde diz assim: fica instituído o programa Sorriso para Todos, com o objetivo de promover a inclusão social, bem-estar e a valorização da cultura local por meio de ações voltadas ao humor, à diversão da comunidade. Sim. Gabi, nós temos no nosso gabinete parceiros, lideranças, assessores de diversas áreas. Nós temos um humor, nós temos uma psicóloga, nós temos pessoas que estão concluindo o curso de direito, jornalista. Então, assim, a gente extrai ideia da equipe e aí essas ideias a gente vai apresentando. São projetos que vai impactar diretamente na vida das pessoas de Marabá. Eu nunca apresentei, Gabi, um projeto aleatório só para apresentar. Todo projeto tem um sentido, tem um significado. Todo projeto que a gente procurou apresentar, a gente já procurou apresentar pensando num público, pensando de transformação, né? De impactar a vida das pessoas. E isso a gente tem feito. Também, Gabi, voltado para a área animal, Sim. né? Que eu tenho 3 animais, eu tenho 2 cachorros e uma gatinha lá em casa. E a gente também tem essa sensibilidade de cuidar dos animais, né? Apresentei um projeto sobre a vacinação contra a sinomose para os animais domésticos, tendo em vista que é uma doença que paralisa o animal, que dá convulsões para o animal. Então, que o município possa disponibilizar essa vacina, né, seja disponibilizada no município para os animais domésticos. E tem vários projetos aqui, Gabi, que se a gente fosse falar todos, a gente ia passar a noite toda aqui, né, entrar na madrugada e a gente não ia terminar. Porque a gente pensa na comunidade. Sim. Eu ando nos 4 cantos de Marabá, Gabi, ouvindo os anseios, ouvindo as demandas da comunidade, e a partir desse momento que eu tenho com a comunidade, aí eu sento com a equipe do gabinete e a gente vai elaborar os projetos. Bem. Então é desta forma que a gente vem trabalhando. Isso mesmo, vereador. A gente vê que a produtividade, né? E olha, quem tiver interesse em saber mais sobre as pautas, é muito fácil de procurar, né, Leon? Fala aí pra gente. Quem quiser saber das pautas do vereador Jussen News, mas também de outros vereadores ou vereadoras. Olha, pessoal, no site da Câmara Municipal de Marabá, a gente tem uma aba lá em cima que chama-se SAPL. Vai ter lá SAPL. E dentro dessa plataforma, você vai conseguir ver todos os projetos de lei que os vereadores apresentam, todos os requerimentos, tudo que você procurar da vida legislativa do vereador vai estar lá. Vereador, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que tem sido o feedback da população? A gente tem notado que o primeiro mandato geralmente é um mandato de muita adaptação, e o primeiro ano principalmente é talvez um pouco de timidez, né? Por conta disso, está aprendendo como é que está funcionando, mas o senhor não tem demonstrado essa timidez, pelo contrário, né? Tem demonstrado muita firmeza nos posicionamentos, nos debates. Ali na tribuna a gente tem visto muita firmeza do senhor no uso das palavras. Como tem sido o feedback da população? Como esses posicionamentos têm se refletido na sociedade? Deleon, é muito positivo e é de grande valia a gente fazer essa avaliação, porque a sociedade, quando ela aposta numa pessoa para lhe representar aqui na Câmara, ela espera, né, que você possa representar a altura do que ela depositou o voto de confiança. E isso eu tenho feito, eu tenho conversado, eu tenho voltado aonde a gente andou nas campanhas, ou fazendo reunião. Eu me recordo que eu assumi aqui em janeiro, e no mesmo mês de janeiro, no final do mês de janeiro, eu já estava na zona rural, reunido com a comunidade,
vendo as necessidades daquela comunidade, trazendo para essa tribuna, né, encaminhando para a prefeitura, buscando resposta daquela demanda daquela comunidade. Então, esse que eu acho que é o maior feedback para a sociedade, é quando a sociedade confia o voto e você dá a resposta. Você vai lá, você vê os anseios daquela comunidade e você encaminha para quem realmente vai executar, que é a prefeitura. E o nosso papel é fiscalizar, é cobrar, é que a sociedade seja assistida pelo poder público. E isso a gente vem fazendo. Isso mesmo. E olha, dizer o seguinte, o Leon tá falando tá falando isso, é muito importante, porque eu ia entrar agora numa, a gente já tá, eu lhe disse que passa rápido, olha, já estamos caminhando para o final, mas assim, a gente percebe que suas redes sociais são muito movimentadas, só chegou num momento da política brasileira em que as redes sociais, elas têm sido definitivas, decisórias, na verdade, nas campanhas, para avaliação de, como é que eu posso dizer, de conduta das pessoas. Infelizmente, tem um lado muito ruim, né? Porque a gente tem visto que as redes sociais, elas têm sido também uma inquisição, como a Santa Inquisição moderna, né? Apontando o dedo e crucificando aqueles, mesmo os que trabalham. A gente percebe, a gente tem visto aí mesmo, eu acompanho as redes sociais dos vereadores, a gente tem visto, mesmo vereadores que a gente vê aqui dentro, que é atuante, que é muito participativo, tem sempre críticas ruins, comentários absurdos, comentários infundados, inclusive agressivos até, né? Mas isso chegou no momento da política que essa é uma realidade, tá posta, não tem como fugir das redes sociais. E a gente percebe que suas redes sociais são muito ativas. O senhor tem social media, essa que fala, né, Leon? Social media, o senhor tem social media e que acompanha o tempo todo, ela é muito ativa, né? Uma assessora que a gente vê que está sempre presente, inclusive quando o senhor não está, mesmo assim ela está fazendo cobertura dos eventos, é muito legal isso. E a gente vê que também a sua rede social tem uma pegada, como o senhor diz, de humor, né? A gente já viu personagens nas suas redes sociais falando do dia a dia, né? Avaliação do gabinete. A gente vê que tem sempre de fundo uma preocupação. A maioria dos vídeos tem um estilo de música que é mais animado, né? Às vezes é até a mesma música para criar aquele conceito, né? Uhum. Então é criar uma estética dentro da rede social, né? Então, só tem uma estética, a gente percebe tem um conjunto de cores que é escolhido, né, para colocar. A gente percebe, então, que o senhor faz como um diário, né, do dia a dia do vereador. Recentemente o senhor colocou, saí agora da reunião aqui na Câmara, estou indo visitar a Folha 10, a Folha 22 e tal, né, reunir com a população, a pedido da comunidade. Então, tem sempre essa ideia, né, de estar próximo da comunidade. E aí eu quero que o senhor me diga, assim, como que é para o senhor, que antes, com certeza, o senhor não tinha essa exposição, porque é diferente, né? Não adianta. O parlamentar ele já fica exposto por ser parlamentar. Mas como que é para o senhor, então, agora esse mundo, né? Na rede social, essa exposição? Como que o senhor avalia, né? Essa nova forma de fazer política no Brasil? Porque é uma forma de fazer política, né? Sim. E aí a gente tem também que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter cuidado com o que é postado a todo tempo, ter cuidado da forma como vai responder os comentários, ou não vai responder. Então, como é que o senhor se vê diante desse novo cenário, dessa nova forma de fazer política nas redes sociais, né? Então, Gabi, nós estamos no mundo digital, Uhum. né? Na era digital. E é engraçado que antes da minha eleição, as minhas redes sociais, os meus seguidores, né? Eu não tinha tantos seguidores, Sim. até porque eu não movimentava tanto minhas redes sociais como a gente Que movimenta agora é hoje. profissional, digamos Agora é assim, né? profissional. Era mais familiar, né? Uhum. E agora não, a pegada mudou, a pegada é profissional. E o povo quer ver o lado profissional, quer acompanhar o lado profissional do vereador Jocenilson, né? E aí é interessante que nós tínhamos 1.450 seguidores na campanha. Quando eu iniciei a campanha. Quando eu iniciei a campanha, foi com esse número de seguidores, já que eu tinha essa rede social já. E aí, durante a campanha, foi crescendo.
Porque a gente foi mostrando o nosso trabalho para a nossa finalidade, nosso objetivo. E aí, quando nós se elegemos, ela deu um boom. Hoje nós estamos com 8.800 e por aí, alguma coisa. Então, nós estamos quase chegando aos 9.000 seguidores que acompanham o trabalho do vereador Jocenilson. E assim, hoje o vereador ele não tem condições de estar ao mesmo tempo nos quatro cantos de Marabá, ouvindo, conversando. E a sociedade, né, ela também despertou essa curiosidade de acompanhar o vereador. E essa ferramenta, ela meio que teve esse lado, né, de mostrar o trabalho do vereador, de mostrar o que o vereador está fazendo para assistir àquela comunidade. É meio que uma prestação de A contas, né? prestação de conta, isso, exatamente. E aí a gente, graças a Deus, é como eu vou novamente parabenizar aqui o nosso gabinete. Nós temos pessoas com expertise nessa área, que está contribuindo muito para o crescimento da rede social do vereador Jocenilson. Várias ideias que nós tivemos através dos nossos assessores, que cresceu, né, que movimentou, e graças a Deus a gente tem dado a resposta para a sociedade, também através das redes sociais. Eu até, Gabi, muitas demandas foram respondidas no nosso gabinete através das redes sociais. Pessoas mandam mensagem: vereador, na minha rua tá assim, 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 olha, tá, a iluminação tá queimada, a minha rua tá cheia de buraco. Aí, através daquelas demandas, a gente coloca no papel, apresenta requerimento, aprova, encaminha para a prefeitura e cobra da prefeitura. Então, são demandas que são chegadas até o nosso gabinete através das redes sociais. Sim. E aí eu peço para a sociedade, para as comunidades, também, se não tiver acesso diretamente com o vereador, mas que encaminhe nas redes sociais, que a gente vai responder todos. Sim. É uma forma também de chegar mais longe, de falar com mais pessoas, né? Sim, a gente tem falado com pessoas da zona rural, pessoas que a gente ainda esse ano a gente não andou, que a gente não visitou, mas a gente já tem essa comunicação através das redes sociais. Sim, isso mesmo. E aí eu quero não é o Leão que está sendo entrevistado, mas é porque ele acabou de participar de um congresso, Compol, eu acho, né, o nome? Isso. Que é super bambambam das comunicações, principalmente no ramo político, né? Ele esteve em Belém. E eu quero que ele fale pra gente rapidinho mesmo, que seja, porque é legal o que eles têm falado, os especialistas, sobre isso, né? Sobre esse uso das redes sociais nas carreiras políticas, como que tem sido visto pelos especialistas, né? Quais são as projeções futuras sobre isso, né? Que tenho certeza que eles devem ter levado alguma coisa para avaliar. Aí, enquanto o Leon prepara a resposta dele, eu quero que o senhor me diga o seguinte: o estilo que tem tido no seu Instagram, o senhor também participa das decisões? O senhor direciona, olha, eu queria que tivesse isso, olha, não, acho que isso aqui a gente não deve postar. O senhor olha de perto isso. Esse vídeo eu acho que não devia ir assim, não deveria colocar isso. Como é que é essa estética e também a forma de fazer o vídeo ou as postagens, né? Como é que. Porque às vezes o assessor traz uma ideia, mas que o vereador não é meu estilo, esse aí eu não vou fazer, né? Gabi, então, todas as decisões eu participo. Quando a gente vai subir um vídeo para a plataforma, para o Instagram, a gente participa, a gente avalia. Não, esse aqui não é bom, esse aqui tem que mudar isso. Então a gente participa, né? Por mais que nós temos pessoas com expertise bem elevada na questão da mídia social e tudo, mas a gente contribui, né, dando uma opinião. E o bom disso tudo é que a gente vai trocando experiência, a gente vai Sim. trocando ideias, e aí que sai ali um resultado bem objetivo E divertido. e divertido. É importante, vereador, porque afinal de contas, no final de tudo, é sua imagem que está lá. Com certeza. Né? E aí É sua imagem que vai ter juízo público ou não, né? As pessoas vão Isso. falar mal ou não. Né? E a gente tem que ter essa preocupação.
E o importante também, Gabi, dizer que toda pergunta de qualquer eleitor que nos faça nas redes sociais, a gente procura responder. Talvez não seja de imediato, porque a nossa vida é muito corrida e eu procuro eu mesmo responder. Sim. Não tem nenhum assessor que vai responder. É eu, o vereador José Nilson, que responde. Só olha, avalia e responde. Olha, avalia e responde. Porque a pergunta, às vezes, às vezes não, a pergunta é direcionada ao vereador. E o assessor, ele não tem essa informação para dar de imediato. Então, Uhum. as redes sociais do vereador José Nilson é o próprio vereador que responde. Muito bem. E aí, Léo? Fui revisitar aqui minhas anotações, né? Ah, Assim, uma coisa que é indiscutível é o avanço da tecnologia, isso é inevitável, não tem mais como voltar. As pessoas de fato estão na rede social e por lá elas acompanham todo tipo de profissional, inclusive os vereadores. Então, quando a gente vai buscar alguma coisa, né, a gente não procura mais no Google ou em outro lugar, é na rede social. Então, se eu quero uma pizzaria, vou lá no Instagram e procuro pizzaria, né, e com o vereador não é diferente. As pessoas que votaram procuram isso também na rede social. E uma coisa que tem se tornado um debate interessante, na verdade, também em âmbito municipal, é a guerra de narrativas. E isso é um assunto que vai ser muito debatido, porque aí eu abro aspas aqui, né? Não importa se é verdade, mas a versão da verdade que ganha proporção. Isso é muito comum. Então, não necessariamente o que uma plataforma ali ou uma página política propaga é a verdade, mas dependendo se o vereador não responder, se o vereador não passar a versão dele, aquilo passa a ser a verdade porque não está sendo confrontada. Então, essa guerra de narrativas que a gente tem visto, demonstrado, está sendo muito importante, muito nisso também, nessa construção de identidade, nessa fala simples, para que alcance a população, né, da sociedade. e tem sido decisório, né, Sim, Leon? sim. Essas narrativas que se apresentam, elas decidem a vida do político, inclusive, né? Claro, claro. As fake Sendo news são, verdade ou não, as né? fake news são um problema geral aí. Por É. isso, Gabi, que eu mesmo procuro responder Uhum. para o eleitor sentir a segurança, a confiança que realmente ele está tendo uma resposta com firmeza, com seriedade. Então, as nossas redes sociais, ela é bem transparente, né? E a gente procura postar algo que realmente vai contribuir para a sociedade. Nada aleatório, nada, entendeu? Muito bem séria. É, por isso que nós estamos crescendo cada dia, nossas redes sociais estão crescendo, porque a gente leva com muita seriedade. Muito bem, vereador. A gente chega no final do nosso podcast, mas a gente deixa aqui. Olha, eu quero deixar um convite para você, né? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória, o dia a dia, né? Na verdade, que a gente percebe que o vereador tenta postar ali um diário mesmo do dia a dia dele. Olha, eu saí aqui da reunião, vou na comunidade, eu tô entrando agora na sessão, o que eu apresentei hoje. Então, eles têm feito muito isso e eu acho legal isso, é uma prestação de contas também, né? Só não vê quem não quer. As pessoas continuam dizendo que os vereadores não trabalham. Porque querem mesmo dizer, porque assim, dá para você ver na rede social como é que é o dia a dia, né? Isso. Dá para ver como é que tá sendo a hora ali dele, né? É quase que instantâneo as publicações, inclusive, né? Sim, sim. Tem situações, Gabi, que a gente finalizou um atendimento aqui, já jogou nas redes sociais, a gente finalizou uma sessão e já jogou. Então, são questões que a população está vendo ali quase em tempo real, né? Uhum, exatamente. E, Gabi, eu agradeço, mas antes de a gente finalizar, eu queria Sim. fechar a minha fala agradecendo a Deus e agradecendo a minha família da MTU. Sim. Eu sou muito grato de fazer parte daquela família. Eu sou servidor público de carreira. Eu estou vereador, né? É, é engraçado que eu sempre levei isso comigo. Quando eu estava diretor, eu sempre falava nas entrevistas, eu estou diretor. Porque muita gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu estou. Isso é passageiro. Então, eu tenho uma profissão. Eu sou agente de trânsito concursado de carreira. Eu estou vereador, estou representante do povo no momento, até 2028. Até 2027, né? 2028 já é a eleição. Então, eu sou muito grato à família da MTU, que me acolheu, que me apoiou, que acreditaram no,
neste vereador, neste irmão de farda, né? Inclusive, apresentei requerimentos que vão impactar diretamente na vida dos colegas do DMTU. Foi uma coisa, Gabi, que eu sempre falei para eles. A primeira projeto, o primeiro requerimento que eu chegar lá, eu vou apresentar daqui do DMTU. E isso foi feito. Meu primeiro requerimento foi solicitando o auxílio fardamento. Depois, o segundo requerimento foi solicitando o, o auxílio o adicional de risco de morte, que é um adicional que outros municípios já pagam para os agentes de trânsito e Marabá não paga. Uma cidade bilionária, onde eu sempre falo isso na tribuna, e nós, enquanto agente de trânsito que passa, é, é muito risco de vida mesmo na rua, porque o agente de trânsito, Gabi, quando ele para um condutor, ele não sabe a índole daquele condutor, ele não sabe se é um bandido, se é uma pessoa do bem, ele para ali. E se for uma pessoa que está acabando de fazer um assalto, que vem armado, e aí? Então, assim, eu defendo Ou, hoje em dia, pessoas andam com armas. com Pode nem ser armas. um assaltante, mas tá ali na hora e fica irritado, pega a Isso, arma, é. né? Então eu defendo, Gabi, a tese que o gestor público, o gestor, ele tem que valorizar o servidor público. Principalmente esses servidores que expõem a vida, que sai de casa, dos seus lares e não sabe se vai voltar. Então, eu sempre falei para a minha categoria, para o DMTU, que eu, né, vim de lá, nasci de lá, passei pela Guarda Municipal também, onde eu tenho um carinho enorme, né, pela aquela instituição, onde a gente defende também, apresentei também requerimentos para auxílio fardamento da Guarda, por risco de vida da Guarda também. Onde também outro órgão que a gente tem um respeito, que a gente tem uma admiração, é o DMSP, Departamento Municipal de Segurança Patrimonial. Então são três departamentos que eu me envolvi muito e eu meio que represento aqui na Câmara Municipal. E aí eu não poderia deixar de falar desses três, e em especial a minha casa, que é o DMTU, que o que a categoria da MTU, né, precisar desse vereador, estarei à disposição para que a gente possa, a cada dia, elevar a autoestima, a resgatar a autoestima daqueles servidores, daqueles pai de família e mãe de família que ali estão arriscando as suas vidas todos os dias na nossa cidade para reduzir a cada dia o índice de acidente em Marabá. Então, podem contar comigo e eu estou aqui para ajudá-los, para defendê-los, para melhorar e impactar a vida de cada um. Muito Agradeço também, Gabi, Sim. o acolhimento que eu tive aqui na casa, agradeço o acolhimento de vocês, né, a parceria, né, o carinho que vocês me receberam aqui. É de grande importância a gente frisar, porque quando a gente chega num ambiente novo, a gente fica meio que retraído, mas quando a gente é acolhido, né, a gente se sente mais à vontade. Então eu quero agradecer o acolhimento de todos os servidores dessa casa, que Deus possa abençoar cada um. Agradecer também a minha família, que sempre me apoiou, que sempre me incentivou a chegar aqui, a estar aqui, né? Agradecer aos meus amigos, a cada marabaense que confiaram no vereador Jocenils, que confia no nosso trabalho. Então é só um momento de gratidão, Gabi. Gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu ia lhe dar a fala para as palavras e considerações finais, mas o senhor já está fazendo. E a gente agradece, vereador, imensamente sua participação, porque é muito importante a gente abrir esses espaços, né, institucionais para fala, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre aquele parlamentar, principalmente os nossos parlamentares que ainda estão sendo conhecidos ainda mais da sociedade, estão atuando pela primeira vez dentro do parlamento. Então a gente agradece, né, que o senhor aceitou nosso convite. Sabemos que a agenda sempre é muito cheia dos parlamentares, né, mas o senhor se dispôs a estar aqui conosco hoje para falar um pouquinho sobre sua carreira.
E aí dizer que a gente fica muito feliz, né, de ver a atuação dos vereadores, das vereadoras, quando eles têm resultado efetivo na comunidade, né? A gente tem visto isso, essa preocupação que vocês têm. E a gente agradece a participação aqui no podcast, a gente agradece você que está com a gente até agora, convida para que você, que ainda não é inscrito aqui, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Além disso, te convido a seguir as redes sociais do vereador, é @Josenilson. Se você colocar assim, @Josenilson, você já vai encontrar. Foi assim que nós encontramos o perfil do vereador, não é isso? Isso. E Gabi, eu queria finalizar Sim, fica à vontade. fazendo um convite especial a você que está nos assistindo, que se você quiser conhecer o trabalho do vereador Josenilson, você pode vir também ao nosso gabinete, o Gabinete 10, aqui na Câmara Municipal. Estarei à disposição para ouvi-los, para a gente tomar um cafezinho, para a gente ver a necessidade da sua comunidade. Eu sou vereador de Marabá, não sou vereador de bairro, eu não adotei um bairro para me ser vereador. Você lá da zona rural, lá do bairro Morada Nova, São Félix, Liberdade, qualquer comunidade, eu estarei à disposição para ouvir, para levar as demandas da comunidade, cobrar e fiscalizar. Então, esse é o nosso papel, é de representar todo cidadão de Marabá, seja de qual comunidade, mas de todas a cidade de Marabá. Muito bem. Então, convite feito, venha visitar o gabinete, venha conhecer o vereador. As sessões acontecem toda terça e toda quarta. Você pode acompanhar pelas redes sociais, como disse o Leon. E é isso, gente. Cada dia mais a Câmara Municipal de Marabá mais perto de você. O podcast Lugar de Debates é esse caminho também. E a gente agradece a participação de vocês. E não esquecem, se inscreve e compartilha com outras pessoas. Agradecer a participação da Maiara e do Leôncio, que estão aqui fazendo a interpretação para Libras, para que nossos cidadãos que são surdos acompanhem também o podcast e tenham acesso a essa informação. A gente agradece. Leon, quer dar mais alguma informe? Muito bem. Vereador, muito obrigada. A gente agradece imensamente a sua participação e que a gente possa se encontrar em outros episódios por aqui, pelo Lugar de Debate. Eu que agradeço e que Deus nos abençoe. Amém. Isso mesmo. Um grande abraço e até o próximo episódio aqui do podcast Lugar de Debates.